sobre matemática aplicada. Vamos lá, Marcela, o espaço é todo seu. Ai, muito obrigada. Meu nome é Marcela Medicina, apesar do meu sobrenome ser Medicina, eu faço matemática. E eu tô. É engraçado, né? Porque a gente entra no curso e a gente já se perde em que parte todo curso, mas eu tô próxima a me formar, não sei há quanto tempo aí vai demorar ainda, mas eu tô perto de me formar já no curso. E eu atualmente eu trabalho dentro do meio acadêmico, né? Porque eu faço iniciação científica, pretendo continuar fazendo iniciação científica até me formar e depois fazer pós-graduação. Eu estou estudando agora Machine Learning aplicada a textos. E eu vou tentar convencer vocês que fazer matemática aplicada é uma ideia legal, que matemática é divertido e que matemática não é só o que a gente, por exemplo, vê na escola, né? Então, começando, tem uma coisa que a gente geralmente chama de matemática pura, que é uma matemática bem rigorosa, uma matemática formal. A gente também tem esse curso de graduação, né, de bacharelado em matemática pura, mas a matemática aplicada, ela se diferencia no seguinte, né? Ela não é uma licenciatura. Geralmente as pessoas não saem do curso para dar aulas, apesar de ser uma pergunta constante, né? A matemática aplicada ela é focada assim, ela nas aplicações mesmo na matemática, como o próprio nome sugere. É uma área bem interdisciplinar, então você pode aplicar a matemática a praticamente qualquer coisa que você imaginar, né? Por exemplo, muita gente no meu instituto aplica matemática a problemas relacionados à biologia, usa com matemática estatística, né? Biologia, problemas de saúde. Agora, principalmente na pandemia, a gente viu a importância da matemática para modelar a quantidade de casos, a quantidade de doentes. Então, a matemática é algo muito maior do que a gente vê na escola, né? É uma coisa bem diferente disso. E como é uma área bem interdisciplinar, as áreas de atuação também são das mais variadas possíveis, porque o matemático aplicado, ele pode tanto trabalhar dentro da universidade, né, que como um professor, pesquisador, muita gente faz isso, pode trabalhar num banco, pode trabalhar numa consultoria, mas pode também trabalhar em áreas mais relacionadas à computação, por exemplo. Aí vai, acho que dá também da ênfase que você dá ao seu curso, né? Porque na Unicamp, em particular, matemática aplicada é um curso com muitas eletivas. Então você pode ir direcionando para a área que você gosta. Então, por exemplo, você gosta mais de biomatemática, então você pode fazer algumas matérias de biomatemática. Ou se você gosta mais de computação, você pode fazer umas matérias que têm um pouco mais a ver com computação. Então, eu acho que essa é uma das coisas que também mais me atrai na matemática, sabe? Porque eu tenho a impressão que eu gosto de tudo, de todas as áreas. E aí, como a matemática é uma coisa tão plural, né? Porque dá para você colocar matemática em tudo, eu me sinto um pouco contemplada, um pouco representada, né? Nisso, porque você pode colocar matemática em tudo. E assim como as áreas de atuação são bem variadas, a faixa salarial também é muito, muito variada. Então, por exemplo, você pode ser um acadêmico, né, que aí a seu salário é de acordo com a sua progressão na carreira, mas você pode trabalhar num banco, que é geralmente um salário mais alto, você pode trabalhar numa consultoria, mas de acordo com alguns sites, em especial o site O Salário, é mais ou menos em torno de R$ 6.800, de acordo com esse site O Salário. Na matemática aplicada da Unicamp, em particular, né, estou focando na Unicamp porque é minha universidade, mas em outras universidades pode ser um pouco diferente. Nós temos grupos grandes, né, de pesquisa, na área de biomatemática, como eu já mencionei, que é muito forte, mas também problemas de otimização e coisas do tipo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida um pouco mais específica, depois vocês podem me mandar um e-mail. E lembrem que matemática está em tudo e que ela é muito maior do que o que a gente vê na escola e que, principalmente, a gente precisa de mais meninas na matemática. Então, espero ver vocês daqui a alguns tempos, né, quando a gente puder voltar à Unicamp, no Instituto de Matemática.
Já encerrou, Marcela? Sim. Aí, gente, então, vamos, mulherada, para matemática, porque mulher pode estar onde quiser, e esses cursos realmente tem pouca gente tem pouca mulher, né? A gente vê Sim, a maioria de homens. Bom, obrigada, viu, Marcela? Seu e-mail já está lá, mas aí você fica para a próxima sessão ainda, né? A primeira da próxima sessão, né? Ah, tá. Bom, agora a gente vai seguir com química tecnológica. Eu gosto muito de química. A gente vai ter a parte tanto química e química tecnológica, que é um curso que ele é um pouquinho diferente. E quem vai falar com a gente vai ser a Fafá. Fafá, 10 minutos é 10 minutos. O tempo é todo seu. Pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estou compartilhando aqui com vocês, eu fiz uma aplicaçãozinha para ajudar a guiar. Meu nome é Flávia, mas pode me chamar de Fafá, que é mais fácil. Eu estou dando aula aqui no Trio, na turma IU, então se tiver alguém aqui da turma, provavelmente já vão reconhecer. Se for da turma TEG, prazer para vocês também. Eu sou formada em Química, então, pela Unicamp, eu fiz o curso de Química Tecnológica, vou falar um pouco para vocês. Então, já sou formada, já estou trabalhando na área. Eu trabalho na indústria, já faz uns par de anos, acho que uns 5 anos. Beleza, o que é esse curso, então? Ele tem um nome grande, chama Bacharel em Química com Atribuições Tecnológicas. Beleza, vamos tentar entender qual que é a diferença dele para os outros cursos de Química. Na Unicamp, ele tem o código 50, é um curso noturno, ele tem previsão de conclusão de 10 semestres, 5 anos, mas ninguém conclui em 5 anos, as pessoas vão pelo menos uns 6, uns 7,5 aí para fazer. E você tem que fazer estágio para concluir o curso também. Então, tem algumas faculdades que você tem que fazer TCC e tal, esse aqui explica apenas estágio é suficiente e você já consegue concluir nele, que você tem a matéria de estágio. Aqui eu deixei 2 links que podem ser interessantes para vocês. Um fala o currículo inteiro do curso, que são todas as matérias dele, só para você dar uma olhada, porque vai ter uns nomes ali que vocês vão saber o que significa, mas enfim. E aqui fala mais um pouco em detalhes sobre como é o curso, com a proposta, enfim, é uma apresentação geral do curso que a própria Unicamp faz. Mas o que esse curso faz, então? Qual que é a diferença dele para, por exemplo, um químico e engenheiro químico, que é uma coisa assim que todo mundo sempre me pergunta. Quando você estuda química, você está mais preocupado em observar e entender como que funciona a parte da química em si mesmo, da ciência. Então, você vai olhar para isso. Você vai pensar na reação química que vai acontecendo, qual é esse processo. Na parte mais teórica, digamos assim. O engenheiro, ele está olhando para você converter toda essa parte teórica e aplicar isso dentro de uma indústria. Porque para uma indústria funcionar, você tem que sair do teórico, né, daquilo que foi feito em laboratório pensado, e colocar isso numa escala muito grande, dentro de um reator, que o reator vai funcionar de uma certa maneira, e ele vai ter que esquentar. Então, para conseguir esquentar, a gente não é a mesma coisa que colocar água no fogão e colocar para esquentar. Pensa uma coisa muito grande, assim, que tem várias toneladas. Então, tem um tempo certo para fazer isso, e tem toda uma parte de engenharia por trás para conseguir fazer esse negócio funcionar. Então, o engenheiro está olhando muito mais para a parte de aplicação mesmo, de fazer o maquinário. E o químico, pensando assim, qual é a reação que vai ter para eu chegar nesse produto final, o que eu tenho que ter antes, como é que eu vou garantir a qualidade desse produto. Então, é um produto que vai ficar na prateleira por 2 anos. Ele tem que ficar muito bom durante 2 anos, né? Ele não pode apodrecer nesse tempo, por exemplo. Então, tem que ser estável. Quem que estabiliza a fórmula? É um químico. Então, ele está olhando mais para essa parte. Por isso que eu coloquei aqui a brincadeira, né, da referência. O químico é o cozinheiro, que ele vai pensar em fazer as coisas ali acontecer, e o engenheiro faz a panela para o químico poder fazer a comida. Então, basicamente, essa é a diferença. Aqui, tem dentro do site do CRQ, né? CRQ é Conselho Regional de Química, então algumas profissões são reguladas por um conselho, né? Então, medicina, por exemplo, tem CRM, nutrição tem CRN, psicólogo tem CRP, para química, CRQ, e eles vão falar quais são as atribuições desse profissional. Então, no total, são 16 atribuições, eles entram no link, dão uma lida ali, e o engenheiro, ele, teoricamente, tem todas as 16 atribuições. O químico tecnológico, ele tem 3 atribuições das 16. O bacharel em química, eu acho que são umas 9. Então, qual que é a diferença do bacharel para o químico tecnológico? O tecnológico, ele já começa a fazer algumas matérias e tem um pouco de entendimento sobre a parte da indústria.
Então, por exemplo, as matérias de introdução da engenharia, eu fiz o meu curso. Algumas matérias para calcular balanço de massa, algumas coisas que são muito focadas para engenharia, eu tive essas disciplinas. E quem só faz o bacharel em química não tem essa abordagem. Mas, na prática, gente, não faz muita diferença, tá? O que acontece na indústria é que, quando você vai trabalhar lá, é importante, assim, você estar áreas correlatas, você não vai necessariamente ter um único profissional naquele grupo de trabalho, naquela equipe. É muito comum ter vários diferentes profissionais, né, que têm faculdades diferentes, trabalhando na mesma área, né? Então, eu trabalho na indústria, eu trabalho na parte de aplicação, e na equipe, que são 12 pessoas, tem 2 químicos, o resto são todos engenheiros. Dos 10 engenheiros, tem engenheiro químico, engenheiro mecânico, engenheiro de processo, engenheiro de materiais. Então, vira uma mistureba, assim. Então, por isso, assim, eu acho mais interessante você entender como é que é a sua faculdade, como é que vai ser o curso, o que é mais legal para você, do que realmente pensar onde você vai trabalhar, porque na prática vira muita coisa, assim, misturada. Beleza, dicas sobre isso, gente. Quando você começa o curso, você faz ciclo básico, né, que são as matérias de cálculo e física. Isso é matéria comum para todo mundo que presta exatas. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, adoro química, vou lá fazer porque é super legal. Mas isso também tem que estudar muita matemática e muita física. Então, você não vai focar apenas na matéria de química, né? Para o curso tecnológico, como ele é noturno, existem 4 disciplinas de laboratório que são de sábado, né, isso falando da Unicamp. Então, também tenho noção disso, que vai ter lá 4 semestres que vocês vão ter que estudar de sábado. Os professores da graduação, é muito difícil falar sobre isso, porque é uma experiência muito pessoal, então, tem gente que adorava os professores e foi tudo flores no campo, e teve gente que se lascou muito na graduação, então, enfim, vai dar sorte e da experiência pessoal sua, mas uma dica que eu posso dar é fiquem próximos de professores que podem te dar a oportunidade de fazer uma IC, uma iniciação científica, algum projeto assim, porque acaba sendo bem interessante para depois, na carreira de vocês e para essa experiência de faculdade. E, como eu comentei, você tem que fazer estágio para você poder se formar, né? É uma disciplina que você obrigatoriamente tem que fazer. E tem muita gente que faz o estágio mais de uma vez, faz mais de um estágio. Também é bem legal, se você conseguir se organizar, de fazer pelo menos 2 estágios. Não é regra, não é todo mundo que consegue, mas se você conseguir, eu acho que é uma coisa bem bacana também. Sobre o mercado de trabalho, então, focado mais olhando assim para a parte industrial, tem vários segmentos que você pode trabalhar dentro de uma indústria. O que o pessoal mais conhece, mais famoso, trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui, gente, no Brasil, não é um país que você inova muito, não é um país que desenvolve muita coisa, né? Então, a maioria da pesquisa que tem aqui nas empresas é para fazer o que a gente chama de cost of goods, que é redução de custo. Então, tem uma pesquisa, tem desenvolvimento, mas quando você olha para fora, para outros países, a gente percebe que não é uma coisa tão avançada. Muito comum você trabalhar na parte de análise mesmo, então você é o cara que está ali mexendo no equipamento, fazer a parte de controle de qualidade, basicamente o profissional é conhecido por isso. Tem essa aplicação de área técnica, que é onde eu trabalho, né, conforme eu comentei. Também é possível você trabalhar com... Esses 4 aqui, você está muito em contato ainda com o bancário, né, com fazer coisas ali acontecer no laboratório. Quando a gente olha para a controladoria, gestão da qualidade, por exemplo, é muito um trabalho burocrático, assim, que é mexer com documentação, emissão de laudo, é você se preocupar se está atendendo uma norma regulatória. Então, é uma área da indústria também, tem pessoas que trabalham ali, e pode ser uma função na carreira de vocês, né, se escolherem essa área. Vocês também podem ficar na produção em si, cuidando ali do processo. É mais comum ter engenheiro trabalhando na produção, mas já vi muito químico trabalhando também. É possível você ir para uma empresa de consultoria, então você trabalha como consultor, né? Então você vai indo para outras indústrias para prestar algum serviço. E também tem a área de vendas, né? Que tem muito, principalmente indústria, né? Ele vende equipamento de laboratório. Quem que é o vendedor? Ele tem que ter conhecimento técnico naquilo e acaba sendo um químico. Ou até mesmo que você vai vender um produto químico, você tem que saber o que você está falando. Então, essa venda especializada nesse sentido. Sobre faixa salarial, gente. Aqui eu peguei também no site da CRQ, essa faixa salarial que eles definem como piso. Só que o que acontece, gente? Na realidade, tem um truque aí que as empresas fazem, né? Então, assim, se você é contratado e no seu contrato de trabalho, na carteira de trabalho, tivesse escrito que você vai ser químico, você tem que receber o piso. Porém, a maioria das empresas não fazem isso. Eles vão te contratar para exercer aquela função com outro nome. Então, o que acontece na realidade? Você pode, sim, ser contratado como químico, aí aqui eu peguei uma média salarial
desse site que chama Glassdoor, depois vocês podem acessar e pesquisar de todas as profissões, aí deu em torno de 6.060, que é bem abaixo de 6.700, né? Mas, enfim, normalmente o pessoal é contratado com outro nome, então vai estar lá na carteira de trabalho, você é laboratorista. O que é isso? Você tem que ter essa formação, mas você vai ser contratado com o nome de laboratorista, aí você não vai receber o piso, porque para essa função não existe piso, e eles vão pagar um salário bem inferior. Ou então, às vezes, você vai estar contratado como analista, ou como técnico. Enfim, vai ter um nome bem diferente, assim, para você não acabar recebendo piso. Então, assim, isso varia muito na realidade. Depende muito da empresa que você está e da função que você vai estar ali. E também, é uma possibilidade, assim, de você ter crescimento na carreira, né? Muita gente começa ganhando um salário meio baixo e com o tempo vai aumentando e tudo mais. Fafá, 1 minuto. Já estou encerrando. Aqui tem também como é que fica uma média de salários, né? Então, tem gente ganhando 11 mil, mas a maioria está nessa faixa aqui mais baixa. Era isso, pessoal. Obrigada. E meu contato, se vocês quiserem me chamar, esse aqui é o meu login lá do Insta. Tá. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes de continuar. Esses links que você colocou na apresentação, você tem como você colocar aqui no chat para se eles quiserem acessar enquanto a gente está na próxima apresentação? Eu vou passar a apresentação para o pessoal no... Perfeito. Obrigada, viu? Imagina. Bom, agora a gente vai seguir com Química também, e vai ser o Guilherme que vai falar. Guilherme, 10 minutos, o tempo é todo seu. Beleza, muito obrigado. Eu não tenho apresentação nenhuma, eu acho que a Fafá acabou de fazer uma apresentação muito completa, né? O que eu vou fazer, eu falar um pouco da minha trajetória, e aí vocês vão entender mais ou menos como foi e o trabalho que eu faço hoje em dia, né? Então, hoje eu trabalho como pesquisador sênior para a Solvay, que é o Grupo Ródia, né? Então, em Barão tem a Estrada da Ródia, você chega no fim ali da estrada, você encontra a Ródia, né? E a Solvay, a Ródia não, né? A Solvay. Então, a Solvay, ela tem alguns centros de pesquisa ao redor do mundo, e um desses centros de pesquisa está aqui no Brasil. Então, a Flávia tinha falado antes, até que é difícil as empresas fazerem pesquisa aqui no Brasil, né? Eu até concordo, mas tem várias empresas que fazem, né? Que é o caso da Solvay. Então, voltando um pouco, então, né? Vou começar falando um pouco da graduação até chegar onde eu estou hoje. Eu comecei a estudar, entrei na Unicamp em 2007, no curso de Química, né? Que é o curso integral. Então, no curso integral, você pode escolher ter o diploma de bacharel em Química, que aí são aquelas atribuições que a Flávia falou, ou você pode escolher fazer também o Química com atribuições tecnológicas, que aí você faz umas matérias, deixa de fazer algumas matérias da Química mesmo, e faz algumas matérias da engenharia, e dentro do CRQ você tem umas atribuições a mais. Mas, no fim das contas, não faz muita diferença, não. Inclusive, dentro do centro de pesquisas da própria Solvay, tem pessoas que são formadas em licenciatura em Química e trabalham como pesquisadores. Então, não é muito parâmetro o tipo de diploma que você pega para certos tipos de cargo, né? Então, eu comecei a graduação em 2007, fiz algumas iniciações científicas durante a graduação, a primeira na parte de biocatálise, química orgânica e biocatálise, que não gostei muito. Depois eu fiz uma segunda iniciação científica na área de materiais poliméricos, que é a área que eu mais gosto de trabalhar até hoje, né? E no fim da graduação eu fui contratado como estagiário pelo Grupo Solvay, então isso foi lá para 2010, e fiz o estágio. No fim do estágio, quando eu me formei, eu fui contratado. Então, eu entrei, como a Flávia tinha até falado da faixa salarial, né? Quando eu entrei, provavelmente eu ganhava menos do que o que era o piso do químico na época, porque eu fui contratado como assistente de pesquisa e desenvolvimento, né? O que você tem que pensar também é que tipo de contribuição que você vai dar para a empresa, você como recém-formado, né?
Então, mas ao longo do tempo, isso vai passando, isso aí acaba corrigindo e aí aquele piso lá deixa de ser um problema, né? Eu tenho certeza que empresas sérias não tem nenhum químico com um mínimo de experiência ganhando menos que o piso. Então, entrei como assistente de pesquisa júnior, passei por todos os cargos de pesquisa que tem dentro do Grupo Solvay, então, assistente de pesquisa júnior, pleno, sênior, pesquisador júnior, pleno e sênior, que é o cargo que eu estou hoje. Durante, depois de alguns anos, depois de formado, eu voltei para a Unicamp e fiz mestrado dentro do próprio Instituto de Química, na parte de ciência dos materiais. Aí fiquei entre 2014 e 2016. E, bom, hoje o que eu trabalho é como pesquisador sênior. Então, o que eu faço no meu dia a dia ali dentro do Grupo Solvay? Basicamente é tentar usar o conhecimento adquirido ao longo dos anos para trazer lucro para a empresa a longo prazo, né? Mas como que isso funciona, né? Você pode propor um determinado tipo de projeto ou trabalhar em projetos que a demanda vem do mercado, né? Então pode ser, eu acho que se eu trabalhar com isso aqui, eu vou gerar valor para a empresa, né? Apresento isso, posso ter ou não financiamento para trabalhar nessa ideia e desenvolvo esse projeto ao longo de alguns meses ou anos, né? Depende do tamanho do projeto. Ou pode chegar alguém do mercado e falar, olha, eu tenho esse produto aqui, eu gostaria de usar ele para tal aplicação. Vocês poderiam viabilizar isso aí? E a gente faz também, né? Então, depende muito de qual que é a estratégia de cada negócio. Então, mas pensando num projeto um pouco maior, né, qual que é a função de um pesquisador? É você fazer primeiro uma revisão bibliográfica, né, ver se o que você quer fazer é viável tecnicamente. Segundo ponto, pesquisar a propriedade intelectual, porque não adianta nada você gastar horas de pesquisa num determinado tópico, e aí quando a empresa vai tentar fazer um processo, uma outra empresa já patenteou isso. Então, você perdeu todo aquele tempo de pesquisa ali e não serviu para nada no fim das contas, né? Depois faz um estudo de avaliação econômica, né? Ver se para aquela aplicação que você tem no mercado, o produto que você está fazendo faz sentido ou não, né? Se com todo o seu custo de processo, de pessoas que vão trabalhar em cima desse processo no futuro, isso aí vai ficar um negócio viável economicamente. E tendo um sim para essas primeiras perguntas aí, de propriedade, viabilidade técnica, né, propriedade intelectual e avaliação econômica, isso é parte para o desenvolvimento do projeto, né. Então, a função do pesquisador é mais coordenar as pessoas que estão no grupo, né, que podem ser assistentes de pesquisa, estagiários ou técnicos de pesquisa, a fazer o trabalho para ele ali no laboratório. Então, é feito todo o estudo de laboratório, né, o que a gente chama de prova de conceito, né, para ver se no laboratório, se aquilo que você está propondo a fazer realmente vai acontecer ou não. Dando certo isso, partir para uma etapa de piloto, né, que é fazer uma quantidade um pouquinho maior, né, você passa ali da escala de bancada, que é algo em torno de 1 litro, para algo em torno de 100 litros, 1 tonelada, depende do tipo de produto, e depois acompanhar a industrialização. Então, o meu trabalho hoje em dia basicamente é esse, né, trabalhar com projetos de inovação para o Grupo Solvay. E aqui eu chamo a atenção que no Brasil a gente é um produtor de mercado agro enorme, né? Então, tá na TV toda hora, do agro é pop, etc. E o que esses produtos do mercado agro geram uma quantidade de resíduo de biomassa enorme, que hoje no Brasil a gente não aproveita. Então, o que as empresas vêm buscando recentemente aqui no Brasil, empresas químicas? Trocar um pouco da matéria-prima, que é 99% hoje de fonte fóssil, para fonte renovável. E aqui no Brasil, a gente tem muita biomassa. Um número curioso, que eu até tive uma reunião hoje mais cedo com um professor brasileiro do Imperial College de Londres, e ele me passou que só de resíduo de casca de cana-de-açúcar,
a quantidade toda que tem no Brasil é 70%, em massa, 70% de toda a produção de plástico no mundo. E o que a gente faz com isso hoje? A gente queima, que não gera praticamente nada de retorno financeiro. Então, só com isso dá para você ver o potencial que o Brasil tem de fazer essa química nova aí, essa química verde, né? De trocar produtos de matéria de fonte fóssil para de fonte renovável. E o químico é o cara que está na frente disso aí. E, bom, a gente está aqui no Brasil, tem empresas muito grandes aqui no Brasil que estão fomentando esse tipo de pesquisa. Então, um dos projetos que eu trabalho hoje, que eu dedico a maior parte do meu tempo, é visando isso, tentar substituir um produto do portfólio do grupo hoje, que é totalmente de fonte fóssil, para um produto de fonte renovável. Eu acho que do meu dia a dia de trabalho como pesquisador dentro de um centro de pesquisas de uma multinacional, é isso, né? Quanto ao salário, o que a Flávia falou está correto, depende muito da posição que você entra dentro da empresa, né? Por experiência, o que eu sei, um químico recém-formado em uma multinacional grande, trabalhando de assistente de pesquisa, por exemplo, deve ganhar algo em torno de uns 4, 5 mil reais por mês, deve ter mais um bônus, deve dar uns 60, 70 mil reais por ano. E aí, à medida que o seu vai mudando de cargo, você vai aumentando, né? Então, basicamente, não tem limite, né? Por exemplo, a minha diretora química, hoje ela deve ganhar uns bons 40 mil reais por mês. Então, Um minuto, Guilherme. Eu acho que é isso, viu, Maite? Eu ia terminar nessa parte mesmo. E é que a apresentação da Flávia foi muito completa. Ainda bem, porque ajudou bastante a falar agora. Ah, não, com certeza ela deu um detalhe da profissão e você deu uma visão diferente de como é o dia a dia do trabalho. Eu tenho certeza que para o pessoal que está assistindo para conhecer, vai ajudar com certeza. Obrigada, legal. Viu, Guilherme? Disponha. Bom, agora a gente vai para contabilidade e quem vai falar é a Diva. Diva, o espaço é todo seu. Olá, boa noite. Meu nome é Edivane, mas pode me chamar de Diva. Vou falar aqui da contabilidade. Eu sou formada desde 2008. Sempre trabalhei na empresa privada por 12 anos, mas tem várias áreas que eu vou explicar aqui para vocês também. Hoje eu tenho escritório. Bom, vamos lá. Para estudar aí na contabilidade, né, ciências contábeis, embora ela tenha números, ela é muito mais humana, né, do que a gente imagina aí. Claro que a gente precisa ter a facilidade com os números, mas eu acho que o principal aí é ter essa comunicação com as pessoas, porque a gente precisa ter uma visão ampla, né, para entender como as coisas funcionam entre si ali dentro das organizações, porque, de fato, você vai, né, estudar ali o patrimônio líquido da empresa, então precisa ter esse olhar mais amplo de tudo que acontece dentro de uma empresa. E aí precisa estudar bastante também, assim como várias áreas, tem que se manter atualizado, porque vai ter novas leis e normas, mudam constantemente, então precisa estudar o tempo todo. É um bacharelado, 4 anos, então você sai da faculdade, né, tem 4 anos, e está preparado aí para o mercado, entre aspas, porque a gente precisa, na prática, ele também precisa de estágio, né, é obrigatório o estágio, e você pode fazer na forma EAD ou presencial, né, é um curso que não perde, né, nesse fato do EAD. Você vai aprender tudo que precisa para saber lá de cuidar das contas patrimoniais de uma empresa. E aí, o que você estuda basicamente ali dentro da contabilidade? Geralmente é contabilidade, administração financeira, o direito empresarial e tributário, então tem bastante coisa ligada com o direito, tem a matemática financeira, que você também vai aprender, a responsabilidade social, a auditoria e um pouco ali de empreendedorismo, né, que
quando você sai da faculdade, a faculdade não ensina tanto essa questão, e agora está mudando, né? Tanto que teve, acho que, boatos aí até em 2014 falando sobre que o contador ia acabar e tudo mais, né? Falando que a contabilidade ia acabar. E, na verdade, não. A tecnologia, ela transformou muito a contabilidade, então mudou essa profissão. Não é que ela vai morrer, mas é que ela mudou. A tecnologia transformou, acabando com todos aqueles trabalhos manuais e repetitivos de processos, né, do contador, porque ele era um guarda-livros, como a maioria fala, né, antigamente tinha muito essa ideia, e aí a tecnologia transformou a profissão, dando lugar ao conhecimento. Então, como o objeto da contabilidade é o patrimônio, é você analisar, registrar, verificar as mutações quantitativas e qualitativas do patrimônio, e o patrimônio é uma riqueza líquida, então se o patrimônio ou a riqueza acabar, aí sim a gente pode até dizer que a contabilidade um dia pode acabar. Mas isso é uma coisa que veio, né, em 2014, acho que até em 2017 falaram um pouco disso, que assustaram um pouco os candidatos aí da área das ciências contábeis, mas fiquem tranquilos que, na verdade, mudou, né, o papel aí do contador na sociedade por conta da tecnologia e aonde que vocês podem trabalhar. Vocês podem trabalhar nas empresas, como eu, que trabalhei 12 anos, e aí eu fui bem crescendo de pouquinho, que é a questão lá do salário, que ele vai aumentando conforme a sua experiência e o que você se dedica ali dentro daquela empresa, e aí tem as áreas de contabilidade gerencial, tem a auditoria, que daí você vai fiscalizar e examinar as demonstrações contábeis, tem a parte de consultoria, tem a parte de controladoria, tem a parte no público mesmo, que daí você pode trabalhar em planejamento financeiro, que tem os concursos, né, dentro das áreas públicas, a contabilidade pública. As auditorias têm lá as 4 maiores empresas, né, as Big Four, que geralmente o pessoal gosta de quando está iniciando, é um bom campo ali para aprender bastante, que aí a gente tem a KPMG, a Ernst Young, a PwC. Então, tem várias áreas aí que vocês conseguem trabalhar com a contabilidade e também abrir o próprio negócio, como é o que eu fiz agora, que eu abri o meu escritório, e aí você consegue, né, a questão de salário aí vai de acordo, aí o limite, o que você pretende fazer aí dentro da sua profissão. E aí eu fiz a pesquisa, os menores salários e os maiores está entre 3.250 a 7.713, mas é aquele mesmo caso. Vai depender muito da empresa e do que você faz lá, e vai aumentando conforme a sua experiência. Então, as médias salariais dependem aí de cada empresa e do estado também. As faculdades que temos, né, públicas, teria a USP, em São Paulo. Em Campinas, nós temos as privadas PUC, Unip, as que estão ali, que são as mais conhecidas, que dá para entrar com ProUni também, aquela questão do Enem, e eu acho que é isso. No geral, é isso. Daí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar também o meu e-mail lá no chat. Eu acho que é isso, Maitê. Vamos lá, vou dar uma dica aqui também, entrando na sua parte. Eu trabalho no setor público e, gente, controladores, altos salários, viu? Na parte pública tem bastante possibilidades aí na parte de pública, contabilidade pública. Exatamente, o pessoal ali, auditor, né, fica com o mesmo salário do pessoal, mas se a pessoa trabalha ali na área de auditoria e ganha um cargo de chefia ali da controladoria, altos salários, mas porque é alta responsabilidade, né, Diva? De assinar. Muitas responsabilidades. Né? Na parte da contabilidade pública, eu não sei o salário,
mas é alto o salário e a responsabilidade também é grande. No meu trabalho, eu trabalho na Câmara Municipal, o controlador geral, ele ganha, o controlador geral, né, o cargo de controlador geral, ele ganha em torno de 17 mil reais. E grande parte disso é só a gratificação de função, que ela é bem alta, ela é em torno, acho que de 9 mil reais, só a gratificação de função, porque é muita responsabilidade. Ele vai assinar ali, ele vai ser responsável pela toda essa parte financeira, né? Ele que vai estar dizendo, ó, tá tudo certo isso aqui. Não, a responsabilidade, né, até, acho que eu não falei, que também depois que você se forma, você tem que tirar aí o seu CRC, fazer a prova, né, do Conselho Federal da Contabilidade para tirar o CRC, e a responsabilidade é bem grande, até que tem também, você pode pagar um seguro para sua responsabilidade. Né? Legal, não sabia. Isso também é legal. Você pagar um seguro da responsabilidade social do contador, porque a responsabilidade é bem grande na questão de assinar os patrimônios, né, de grandes empresas. E tem até de empresa privada, eles também ganham bem. Eu tinha o diretor da minha área, que ele, eu acho que estava em torno aí de 50 mil também. Ganha bem, mas tem porquê, né? Tem porquê, mas dá para ganhar muito dinheiro. É uma área que também tem um leque muito extenso assim de trabalhar, então dá para você ir para várias áreas e dá para fazer dinheiro sim, né? Tem muito falam que a contabilidade não, que não dá dinheiro, mas dá bastante sim. E não vai acabar. Vai precisar sempre aí todo mundo. Não vai acabar. A tecnologia. Obrigada, Maite. Obrigada a vocês. Desculpa o nervosismo aí. Fica tranquila. É minha primeira apresentação, assim. Aí na sessão das 8 horas já vai estar mais eu já fácil. Vou mais tranquila. Vou tomar uma água aqui e ficar mais tranquila. Agora a gente vai para a nossa última apresentação dessa primeira sessão, que é o Jordan, que ele vai falar sobre como é ser um físico. Então, Jordan, todo o seu espaço, pode ficar à vontade. Bom, primeiro, boa noite. Na verdade, eu até começo pedindo um pouco de desculpa, porque eu não tenho nada preparado, nem pensei nada, porque eu recebi esse convite em cima da hora. Eu literalmente acabei de fazer minhas coisas do mestrado e entrei aqui na sala, então não tenho nenhuma apresentação, nem nada muito preparado. E eu tenho um pouco de dificuldade com a apresentação também, mas, bem, aqui estamos. Na verdade, muita coisa do que foi falado de matemática aplicada, eu posso dizer que já vale para física. Dá para usar a mesma apresentação para muita coisa. Então, eu vou aproveitar esse tempo para falar um pouco mais sobre a minha carreira e o que é a física em si também. Porque eu acho que eu, pelo menos, quando estava no meu ensino médio, eu não sabia. Eu só fui descobrir o que era física depois de estar cursando física. Então, dei um pouco de sorte, na verdade, de descobrir que era o curso que eu queria. Bom, eu saí do ensino médio lá por 2010 ainda e já entrei direto na universidade, mas eu tive muita dificuldade na universidade, e não necessariamente com as disciplinas em si, mas com problemas psicológicos e coisas do tipo. Era muito desafiador para mim o ambiente universitário. E eu estou contando isso porque eu consegui superar essa dificuldade quando, com o auxílio da própria universidade, acompanhamento da própria universidade que me ofereceu, eu recebi o diagnóstico de autismo. E a partir disso eu consegui fazer acompanhamento pedagógico e psicológico pela própria universidade. E bom, agora eu não tenho mais, tenho os mesmos desafios, mas eu aprendo a lidar com os meus desafios. Bom, a física em si, eu não contei, eu me formei em física na UFSM, e agora eu sou mestrando em física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faço parte do programa de física de lá e vou acabar falando mais adiante depois do que eu faço agora. Mas, porque essa é a mesma conversa, inclusive, você mistura um pouco de falar o que eu fiz e o que é a física. Quando a gente está no ensino médio, tem eu pelo menos, meus professores do ensino médio não sabiam muito bem
era uma escola pública bem simples, muitos meus professores não eram físicos em si, eles só pegavam a disciplina para dar aula, porque não tinha professor. Então, acredito que nem eles tinham muita noção da abrangência da física em si. Quando estava no ensino médio, eu tinha essa noção que a física era aquela coisa de lançamento oblíquo, MRU, MRUV, força, coisa e tal, que aquilo se resumia à física. Mas eu acho que isso é uma interpretação um pouco simples demais. Que a ideia da física, o papel da física em si, é descrever como as coisas funcionam na natureza, como as coisas funcionam no mundo. E o meu papel como um pesquisador de física, como um físico pesquisador, é fazer isso. Eu observo problemas e tento entender eles, interpretar eles e descrever o que está acontecendo ali para, a partir disso, prever mais alguma coisa, talvez, ou não. E isso vai muito além do que ver no ensino médio. Aquilo, eu já gostava daquilo, por isso que eu acabei entrando no curso, mas quando eu entrei no curso eu descobri um mundo muito maior e muito mais abrangente. Eu acho que é quase a mesma conversa da matemática aplicada sobre que não é só conta. E isso fica bastante notável porque a física é muito interdisciplinar, muito mais interdisciplinar que a maioria das pessoas pensa. Como a habilidade que um físico desenvolve é de olhar um problema, observar ele e descrever ele, isso pode ser aplicado para diferentes áreas, para diferentes questões. Agora, falando da minha trajetória, durante a graduação, por exemplo, eu fiz iniciação científica, que é onde a gente aprende a fazer pesquisa, aprende a fazer ciência em si. Fiz um pouco na área de física de partículas, que é aquela coisa mais tradicional que a gente vê na TV do CERN e bóson de Higgs e partícula descoberta, aquela coisa bem comum. Depois eu fiz um pouco de iniciação científica em astrofísica, que aí eu simulava fluidos, e essa ainda era a parte mais comum. Depois eu fiz mais uma iniciação científica em dinâmica molecular, que aí já era algum trabalho interdisciplinar com o pessoal da química. A minha orientadora, por exemplo, estudava mecanismos como alguns remédios agiam para combater, para tratar a malária. Daí ela se encarregava da parte, digamos, física parte física da interação entre alguns medicamentos, algumas coisas e células. Eu não cheguei a me aprofundar tanto nisso, mas era disciplinares, trabalhavam junto. E eu me formei com um trabalho trabalhando com computação quântica. E especificamente inteligência artificial aplicada em computadores quânticos. E depois de tudo isso, eu fiz umas 4 iniciações científicas em diferentes áreas. Eu fiz desde o primeiro ano que entrei na universidade, foi muito proveitoso, recomendo para todo mundo. Agora, no mestrado, eu trabalho no grupo de pesquisa em sociofísica. Acho que quase ninguém conhece essa área, nem os próprios físicos em geral, mas é uma área da física que trabalha justamente com a ideia de aplicar modelos físicos para entender e resolver problemas sociais. Novamente, algo bastante próximo de matemática aplicada. E o meu trabalho em específico, eu trabalho com ecologia matemática. A minha pesquisa em si é como as ovelhas, os guânicos e pumas, que são 3 animais comuns da Patagônia Argentina, interagem entre si. E como a degradação ambiental afeta essa interação entre eles, e como especialmente a pecuária, aí entra a questão das ovelhas, porque as ovelhas são fruto da criação de ovelhas, como essa pecuária interfere em todo esse ecossistema, como é que a gente pode fazer para preservar o meio ambiente. Então, acho que isso dá um pouquinho de noção de como quando alguém entra no curso de física não precisa ser aquele físico comum em trabalhar com o lançamento de bolinhas e pedrinhas, é bem abrangente. Mas, falando sobre salários já e coisas do gênero, já é um pouco mais difícil, não cheguei a pesquisar isso, vi que várias gente pesquisou, nem tive tempo, na verdade. Mas, sinceramente, eu acredito que para a física nem faria muito sentido ter esse tipo de pesquisa, porque é muito abrangente, é muito diferente, depende muito com o que a pessoa quer fazer. Eu, por exemplo, quero ser pesquisador, tenho plena consciência disso hoje em dia, sou bem feliz com isso. Então, eu faço o meu mestrado agora, trabalho como pesquisador no mestrado, já tenho planos de seguir no doutorado, ainda não sei se aqui na URGS ou na Argentina,
porque meu orientador e minha co-orientadora são argentinos, então surgiu algumas oportunidades no meio do caminho. Inclusive, física é muito bom para sair do país, para quem quer propaganda aí. Mas que o salário do mestrado normal hoje em dia é 1.500 na bolsa do governo. Então, não é uma riqueza, mas dá para se virar. Em compensação, tenho colegas, por exemplo, que gostavam mais no aspecto para trabalhar em instituições financeiras, que saíram da graduação comprando um apartamento, basicamente. É muito vago, depende muito do que quer fazer. E eu acho que, por enquanto, era isso que eu tinha para falar. Depois, se alguém quiser mais alguma coisa, mais alguma dúvida, informação, qualquer coisa, pode me contatar por e-mail, por Instagram, ou depois na próxima, uns 30 minutos de conversa aí que vamos ter no final. Obrigada, Jordan. Você não precisa se preocupar que não teve nada preparado de apresentação nem nada, que isso nem era obrigatório, pessoal, que cada um, a gente deixou o pessoal livre, e eu tenho certeza que o pessoal que queria conhecer um pouco ajudou muito, porque você conseguiu dar uma visão bem ampla, e eu saí com a impressão de que se você fizer faculdade de física, você pode trabalhar basicamente com qualquer coisa. Não vou negar. Pessoal, eu não sei se vocês viram aqui no chat, as outras salas, tem outras salas que elas estão entre 5 e 10 minutos atrasadas. A nossa, como são uma das salas menores, a gente então está com um tempinho um pouco livre. Eu já vou parar a gravação, mas se vocês quiserem atrasar um pouquinho antes de ir para outras salas, ficar mais um tempinho aqui e aproveitar e já fazer perguntas agora, se vocês tiverem, podem fazer. Vocês podem tanto abrir o microfone para fazer pergunta, quanto, se quiserem, podem mandar no chat. Ó, a Gabi aqui está agradecendo, que todas as apresentações foram ótimas, eu também achei.